Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Felipe Luiz surpreende e indica time alternativo contra o Madureira nesse domingo. Fla Basquete volta a oscilar e perde para o Bauru no Maracanãzinho. Conmebol divulga a data do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2026. Notícia da hora para o Mengão, que ainda pode contratar reforços mesmo com a janela fechada no dia 3 de março. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Priorizando a Recopa Sul-Americana, o Flamengo deve preservar alguns titulares nesse domingo contra o Madureira, aqui no Maracanã. A tendência é que o Felipe Luiz volte a rodar o elenco e escale um time alternativo na semifinal do Campeonato Carioca. Segundo informações divulgadas pela Rádio Itatiaia, o mais querido pode entrar em campo com a seguinte formação: Andrew ou Rossi, Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas, Everton Araújo, De La Cruz e Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. O último treinamento realizado pela manhã nesse sábado no Rio do Urubu serviu para o Felipe Luiz definir os seus 11 titulares que vão jogar contra o Madureira. Mas o Felipe ainda pode reavaliar a possibilidade de incluir mais alguns jogadores considerados titulares nesse time. Vale destacar que o Felipe Luiz não vai poder contar com o Saúl Níguez, que permanece no departamento médico, se restabelecendo de uma cirurgia no calcanhar esquerdo. A boa notícia do dia é que o Jorginho pode ser uma das novidades dos relacionados para o jogo de domingo, uma vez que ele já está recuperado da lesão na coxa, que o afastou por alguns jogos e deve ficar à disposição do Felipe Luiz no banco de reservas. Esse jogo vai ser amanhã no Maracanã, a partir das 20h30, horário de Brasília, e vai ter a transmissão exclusiva ao vivo do Sport TV para todo o Brasil e no canal pago também Premier Futebol Clube em pay-per-view. A FERJ definiu que o Lucas Coelho Santos, de 34 anos, vai ser o árbitro principal da partida desse domingo entre Flamengo e Madureira, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Vale ressaltar que a escolha foi uma grande surpresa, porque o árbitro Lucas Coelho acumula atuações apenas na 4ª Divisão Nacional e nunca comandou uma partida da Série A no Campeonato Brasileiro. O resto do quadro arbitral ainda não foi divulgado pela FERJ. O Fla Basquete recebeu o Bauru pelo NBB no Maracanãzinho nesse sábado, mas se a vitória sobre a Franca da rodada passada parecia ser o início de uma virada de chave na temporada, essa expectativa logo morreu na partida seguinte. O Flamengo teve muitos problemas e viu o Bauru comandar a partida. O time visitante veio ao Rio de Janeiro para fazer uma partida segura e superior à do mais querido. Sem conseguir reagir da forma que se esperava, o Fla Basquete conheceu a sua 6ª derrota nessa competição. O Bauru venceu por 92-79, impondo ao Flamengo a continuidade da incerteza instaurada no time por conta do movimento ruim vivido nessa temporada. Com o quinteto composto por Baralli, Negrete, Gui Deodato, Camis e Wesley, o Mengão não largou bem no jogo. O Gui Deodato até acertou boa cesta de 3, mas o time do Mengão começou perdendo por 15-5. O primeiro quarto se encerrou com a derrota parcial por 33-25, mostrando que o time voltaria a ter complicações, oscilando muito nessa temporada. A vantagem adversária aumentou para 41-34 no segundo período e a reação aí do Flamengo veio no terceiro quarto. O Mengão tem o melhor aproveitamento de 3 no NBB e chegou a ficar apenas 3 pontos atrás no placar. O terceiro quarto terminou com o Bauru vencendo também por 67-63. Mas tudo que o Flamengo remou ficou pelo caminho no quarto final.
O Bauru voltou a construir a grande vitória, chegando a 13 pontos de diferença em boa parte do período. Dessa forma, o buraco voltou a aumentar e o Flamengo teve dificuldades para voltar a escalar com o tempo passando e o final do jogo se aproximando. A defesa ruim do Flamengo fez com que o Bauru conseguisse abrir 16 pontos na reta final e conquistar a vitória pelo placar de 92-79. O Flamengo precisa reverter o resultado negativo do jogo de ida na Recopa, porque perdeu por 1-0 e já sabe quem vai apitar o jogo no Maracanã. A Conmebol definiu uma arbitragem totalmente uruguaia, apenas o VAR é chileno. Gustavo Teixeira vai ser o árbitro principal, assistido por Nicolás Taran e Carlos Barreiro. E no VAR teremos Andrés Cunha, do Chile. Esse jogo do Flamengo contra o Lanús vai acontecer na quinta-feira, dia 26, às 21h30, horário de Brasília, aqui no Maracanã. Vale lembrar que em 130 anos de existência, o Flamengo só conquistou a Recopa uma vez em 2020, empatando com o Independiente Del Valle na ida fora de casa e vencendo em casa para ser o campeão. Em 2023, contra o mesmo adversário, o mais querido também perdeu a ida por 1-0 e até empatou no Maracanã com um gol salvador do Arrascaeta no apagar das luzes. Mas, mesmo assim, acabou perdendo nos pênaltis e ficou com o vice-campeonato. O início da temporada do Flamengo está aquém do esperado, todo mundo sabe, especialmente observando os números da sua defesa, porque se em 2025 o setor era um dos pontos mais fortes do time, em 2026 isso mudou muito, fazendo com que o rubro-negro seja o mais vazado entre os times da Série A. Nos 12 jogos disputados nesse ano, entre Carioca, Brasileirão, Supercopa e Recopa, foram 17 gols sofridos, uma média de 1,4 gol por jogo, segundo dados do SofaScore. A única partida em que não levou gol foi no jogo contra o Vasco, na vitória por 1-0. A segunda defesa mais vazada desse Brasileirão é a do Cruzeiro, que tem 15 gols. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado. A Conmebol comunicou nesta sexta-feira que o sorteio da fase de grupos da Libertadores vai acontecer no dia 19 de março, a partir das 20 horas, horário de Brasília, em Luque, no Paraguai. O Flamengo vai estar no pote 1 do sorteio e não pode enfrentar outro brasileiro. A etapa de grupos está prevista para começar a partir do dia 7 de abril e a grande final já está agendada para o dia 28 de novembro, com sede ainda a ser definida. A CBF promoveu alterações significativas no calendário da temporada 2026 em função da realização da Copa do Mundo do meio do ano. As mudanças impactam diretamente no planejamento dos clubes, especialmente no que diz respeito às janelas de transferências e aos períodos de inscrição de jogadores. Antes do início da temporada, as equipes receberam uma cartilha oficial detalhando todas as datas do ano esportivo e, no documento, ficou estabelecido que a janela internacional para negociações envolvendo clubes do exterior se encerra no dia 3 de março. No entanto, a entidade inclui a chamada janela dos estaduais. O período extra permite que clubes contratem e inscrevam jogadores que atuam no futebol brasileiro entre os dias 4 e 27 de março, logo após o término dos campeonatos regionais. A medida amplia o tempo de observação do mercado interno e oferece uma margem adicional para os ajustes pontuais nos elencos. A abertura para jogadores do estadual já foi utilizada pelo Flamengo em 2023, quando o mais querido fechou a contratação do artilheiro Carlinhos, que foi destaque do Campeonato Carioca daquele ano e terminou também como artilheiro da competição. Na primeira janela do ano, o Flamengo já oficializou 3 reforços. O zagueiro Vitão foi o primeiro anunciado, seguido pelo goleiro Andreu. Posteriormente, o clube confirmou a repatriação do meio-campista Lucas Paquetá, reforçando assim o seu setor criativo.
Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para os meus amigos e amigas que me pediram e que estão sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Hoje é sábado, então é dia dos nossos abraços. Alô, alô, meu amigo Luiz José Cabeça de Gato, lá de Imperatriz, no Maranhão. Alô, meu amigo Edivaldo Andrade, lá de Ji-Paraná, em Rondônia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Pedro Teles Santos, lá de Alagoinha, na Bahia. Alô, meu amigo Subtenente Maurício. Alô, torcida do Flamengo de Ponta Grossa, no Paraná. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Petrônio Aragão, aqui do Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Janilson de Passo Lumiar, no Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Enos Miguel, lá de Fortaleza. Alô, meu amigo Carlos Roberto. Alô, torcida do Flamengo de Penedo, em Alagoas, a cidade histórica mais bonita do Brasil. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Elmiro Hermelino. Alô, torcida do Mengão, aí de Alta Floresta, no Mato Grosso. Alô, meu amigo Juan Souza, de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, terra do Vini Júnior. Alô, meu amigo Pedro Terra Gomes, o meu compositor lá de Campos dos Goitacazes. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Aelson Dantas, lá de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Arnaldo Marcelo, lá da Chapadinha do Maranhão. Alô, seu amigo José Ribamar Costa. Alô, seu amigo também Antônio, lá em Urbano Santos. Alô, meu amigo Elielson Bernardino. Alô, família Bernardino. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!